Pois bem, prosseguindo no estudo da paracletologia, página 10 do nosso livro, o capítulo 1, que diz a importância do estudo da paracletologia. O comentário diz: é muito importante estudarmos a doutrina do Espírito Santo, por ser ela um dos maiores alvos de ensinamentos errôneos. Também devemos estudá-la pelo fato de a mesma ocupar o primeiro lugar entre as verdades redentoras, já que, vamos dizer, como essa é a era do Espírito Santo e é ele que está atuando conosco, então, por isso, é considerado aí o primeiro lugar. Exceto 2º e 3º João, todos os livros do Novo Testamento fazem menção ao Espírito Santo. Sem a operação do Espírito Santo, não pode haver um cristianismo vivo. Sem a operação do Espírito Santo, por que eu falo? Vocês sabem que existem grupos que, na verdade, merecem ser chamados de seitas, que elas não acreditam na atualidade dos dons espirituais, ou seja, não acreditam na atualidade da ação do Espírito Santo entre nós. Se você for estudar a história da teologia, nós observamos que o tema paracletologia, a doutrina do Espírito Santo na história, ele foi simplesmente abandonado por essas seitas. Aí eu estou falando católica, protestante, né? Só encontramos obras sobre a doutrina do Espírito Santo nos últimos 200 anos para cá, quando as igrejas que eram chamadas na história de anabatistas, depois chamadas de batistas, quando elas começaram a ter liberdade e aí começaram a produzir livros de teologia em série. E aí, vamos dizer, nessa organização da teologia, eles falaram: não, nós temos que ter uma disciplina especial sobre o Espírito Santo. Na teologia sistemática, as igrejas anabatistas, como elas organizaram a doutrina? Primeiro se estuda teontologia, que é a doutrina do Pai, doutrina de Deus em geral, depois cristologia, doutrina do Filho, e aí paracletologia, doutrina do Espírito Santo. E continua estudando doutrina dos homens, doutrina do pecado, doutrina da salvação, doutrina da igreja e doutrina dos anjos. Então o Espírito Santo passou a ser uma disciplina no estudo da teologia. Isso é importante, isso distingue a verdadeira igreja, distingue o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele não tem como ele desprezar a operação do Espírito Santo, nem o estudo do Espírito Santo. Por isso eu recomendo a vocês também que vocês procurem outros livros, procurem livros, por exemplo, da CPAD, né, que normalmente publica livros livros de teologia sistemática, estou dizendo, que trate da doutrina do Espírito Santo, ok? Porque historicamente, infelizmente, o estudo do Espírito Santo foi, podemos aí colocar, desprezado pelas chamadas igrejas históricas ou seitas históricas, né? O comentário prossegue: dados esses fatos, cabe-nos buscar o ensinamento real dessa doutrina à luz da Bíblia Sagrada, ou seja, estudar a participação do Espírito Santo como é importante e fundamental nas Escrituras Sagradas. Vivemos a dispensação do Espírito Santo, como está em João 14, versículos 16 e 17. Lawrence Olson, que era o diretor do seminário que eu estudei, missionário Lourenço Olson,
ele define assim uma dispensação. O estudo das dispensações revela os vários métodos usados por Deus em suas relações com as diferentes classes de povo, através dos vários períodos determinados por ele, a fim de lograr o seu propósito. Bom, então, quais são as dispensações que nós estudamos? Então, a dispensação da inocência está ligado, claro, ao homem. Tá bom? A dispensação da inocência, quando o homem ainda não havia pecado, quando ele ainda estava no Jardim do Éden, no paraíso. Essa é chamada dispensação da inocência. Então, é a primeira dispensação. Tá, ok? A segunda dispensação é chamada dispensação da consciência. Ou seja, é natural. Antes, o Espírito Santo estava lidando com o homem de uma maneira. Quando o homem pecou, o Espírito Santo passou a lidar com o homem de outra maneira. Mesmo antes do homem pecar, Deus já estava estabelecendo simbologia na separação entre a luz e as trevas. No primeiro dia que Deus, da criação ou da recriação, né, Deus faz separação entre a luz e as trevas. Então, já tinha claro o ensino de que existe uma necessidade de separação. Depois que o homem peca, imediatamente vai começar o ensino mais claro, falando do Redentor, chamado de semente da mulher. Tá, okay? Então, o ensino, a atuação do Espírito Santo será diferente. E repetindo, como eu disse na aula anterior, mesmo nós dizendo que estamos vivendo a era do Espírito Santo, não significa que o Espírito Santo não atuava nas eras anteriores. Tá bom? Então, depois que o homem pecou, é chamado de dispensação da consciência, quando o Espírito Santo está lidando com o homem, consciente, estando o homem consciente do pecado. Mesmo, por exemplo, Eva, eu ter dito para vocês que ela errou, mesmo antes de ter comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós não temos como comparar como era Eva na sua capacidade de entendimento, na sua capacidade de relação com Deus, antes do pecado com depois do pecado. Nós dizemos que tinha uma comparação. Mas como era essa comparação? Isso é muito subjetivo. Porque podemos dizer que praticamente só Adão e Eva, que viveram a experiência de estar em um corpo sem pecado e depois estar em um corpo com pecado, só eles tiveram essa experiência. Tá bom? Todos nós já nascemos em pecado nos concebeu a nossa mãe. Então, a nossa experiência já é uma experiência, vamos dizer, nesse corpo limitado. Como era a experiência de Adão e Eva antes deles pecarem? Nós sabemos que tinha uma diferença, sabemos que certamente era muito grande, mas não temos como dimensionar essa diferença. Tá, ok? Então, essa distinção aí do missionário Lourenço Osso falando em dispensações. Para completar, a primeira dispensação foi inocência, depois consciência. A terceira dispensação é chamada de governo humano, ok? Até o dilúvio. A quarta dispensação é chamada de patriarcal, claro, o período dos patriarcas. A quinta dispensação é chamada de lei, dispensação de Israel, que ocupou a maior parte do Antigo Testamento. A sexta dispensação é a dispensação do Espírito Santo, a era da igreja que nós estamos vivendo. E a sétima dispensação, a dispensação milenial, ok? Que vai se cumprir no futuro, conforme Apocalipse 20. Bom, mais abaixo eu comento.
Uma dispensação é a maneira especial como Deus está lidando com o homem. Aqui nessa doutrina do Espírito Santo, então eu estou sempre falando como o Espírito Santo está lidando com o homem. Se você for procurar no Antigo Testamento, você vai encontrar o Espírito Santo em todos os livros de alguma maneira. Por isso eu escolhi aqui o livro dos Juízes. Você encontra o Espírito Santo agindo nos Juízes. Você encontra o Espírito Santo agindo em Sansão, tá ok? Então ele está lidando em todas as dispensações. Essa é uma dispensação especial, é a dispensação do Espírito Santo. Por isso a importância dessa doutrina. Eu comento abaixo. Na dispensação da inocência, com o homem sem pecado e no jardim do Éden, Deus passeava no jardim e conversava com o homem. Quando nós estamos falando aqui Deus, nós, claro, estamos falando do Espírito Santo também atuando ali, tá ok? Gênesis capítulo 3, versículos 8 e 9, vamos ler essas referências, que diz, e ouviram a voz do Senhor Deus. O que está escrito em hebraico? Yavé Elohim. E esse, tanto Yavé quanto Elohim, são nomes que descrevem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, ouviram a voz de Yavé Elohim que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença de Yavé Elohim entre as árvores do jardim. E o versículo 9, e chamou Senhor Deus, no original, Yavé Elohim a Adão e disse-lhe, onde estás? Então, Deus dialogava com eles diretamente, isso era muito comum. Nós vemos na história de Israel, no Antigo Testamento e no Novo Testamento também, que todos os israelitas eles tinham assim, um anseio muito grande de que Deus falasse com eles. Deus falou comigo assim em espírito, nunca em voz audível, nunca falou comigo, mas eu ouvi um testemunho assim que eu aceitei Jesus como Salvador, em 1983, do pastor Gesiel Gomes, ele contando que certa vez ele estava numa cruzada lá na África, e ele seria o pregador naquela cruzada, e ele disse que estava orando no quarto dele, se preparando para o momento da pregação, e que Deus se manifestou e falou com ele em voz audível, ele ouviu, e ele respondia a Deus, e ele perguntava a Deus, e Deus respondia a ele. Então, isso na história de Israel, nós sabemos, e na história da igreja também é especial. Saulo de Tarso, quando ele ouviu a voz de Jesus, sabendo que era Deus falando com ele daquela forma poderosa, aquilo era algo que todo israelita desejava, porque Deus falou com Abraão, Deus falou com Noé, Deus falou com Moisés. Então o israelita que ele acreditava, poxa, eu sou fiel a Deus, eu estudo as Escrituras, eu gostaria que Deus falasse comigo, esse desejo existia na história, né? E era de uma certa maneira um retorno ao Éden, quando Deus falava diretamente com o homem. Tá bom? Na dispensação da lei, Deus falava com o homem a certa distância, e a presença de Deus fazia o monte fumegar. Então eu coloquei aí Êxodo 19, versículo 18, diz, e todo o monte Sinai fumegava, porque Yavé descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como a fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Bom, desde que o homem pecou, Deus, ele se afastou do homem, né? Deus se afastou. Nós vemos isso, por exemplo, no tabernáculo. No tabernáculo, Deus estava no Santo dos Santos. E o povo não podia entrar no Santo dos Santos.
o povo via um homem, o representante deles, o sumo sacerdote, entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. E o símbolo era que a fumaça, a nuvem, né, que ficava sobre o tabernáculo, nesse dia ela entrava no Santo dos Santos. Então um homem ia lá na presença de Deus orar a Deus. No Novo Testamento, Hebreus 4,16, o autor aos Hebreus diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Como se interpreta essa expressão? Hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos, porque Jesus, na sua morte, ele rasgou, tá bom? Aquele véu que fazia separação entre o santo e o santo dos santos. Então hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos, mas a característica da lei principalmente era a separação. Hoje nós dizemos que essa separação diminuiu. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu, né? Então nós podemos entrar no Santo dos Santos. Mas também dizemos que não é como acontecia lá no Jardim do Éden com Adão e Eva. Porque ainda que Jesus tenha feito a obra expiatória, nós estamos em um corpo corrompido. Nós não podemos, vamos dizer, ter a mesma comunhão que Adão tinha com Deus antes dele pecar. Ok? Nós estamos num corpo corrompido. Tanto que é dito que a nossa luz está brilhando, cada dia mais e mais, até ser dia perfeito. Até ser dia perfeito. O dia perfeito significa que então nós vamos ter plena comunhão com Deus, não vai haver mais separação. Isso acontece após o arrebatamento da igreja. Mas durante o milênio, por exemplo, Israel, que estará aqui na terra, e das outras nações que a Bíblia profetiza, principalmente Zacarias 14, que vai haver muita conversão, também Isaías 9, Isaías 11, mas eles estarão nesse corpo corrompido, então a comunhão deles ainda será limitada. Na Nova Jerusalém, claro, aí todos que estiverem lá, aí lá o Espírito Santo aparece, nós veremos como o rio da água da vida. E por que rio? Porque rio era e é essencial para a vida da humanidade. Você veja que todas as cidades no mundo antigo se desenvolveram próximas de rios, porque a água é fundamental para a vida humana. Ok? Então o Espírito Santo ele é simbolizado com o rio da vida e Jesus como a árvore da vida. Então essa é a comunhão perfeita. A nossa comunhão hoje é excelente, é muito boa, mas ainda não é a comunhão perfeita. A nossa luz, a nossa comunhão está aumentando, a nossa luz está aumentando, vai chegar o dia que será dia perfeito. Bom, eu comparo aí também na dispensação do milênio. Lembrando, milênio é uma dispensação futura, é um tempo futuro, que a Bíblia diz que Jesus reinará na terra por 1000 anos. Então está escrito, na dispensação do milênio, quando Satanás está preso e o pecado diminuirá muito o seu curso, Deus estará tratando com o homem de outra maneira. Por isso é chamado de dispensação milenial. Porque o pecado vai diminuir o seu curso. A humanidade ainda está vivendo num corpo corruptível? Sim. A igreja já está num corpo incorruptível. Mas a humanidade, tanto Israel quanto as outras nações, eles estão em um corpo corruptível. Então Deus vai estar lidando com eles de uma maneira diferente, até porque as nações durante o milênio, eles terão um privilégio em relação a nós hoje. Qual é o privilégio? A profecia declara que o milênio é um período de restauração. Está escrito que convém que o céu contenha Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas.
nessa restauração, a profecia bíblica, principalmente Isaías, né, vai dizer, capítulo 65, que a vida do homem vai se prolongar. Então, se o homem de 100 anos ele vai ter a saúde de um jovem, e pense, se eu tenho 62 anos de idade, eu estou aprendendo há 62 anos, vamos considerar assim, se eu vivesse 200 anos, pense o quanto eu aprenderia. 300 anos. Então, durante o milênio, a Bíblia diz que a vida do homem vai se estender. Então, o homem de 300 anos, ele terá muito mais a ensinar à humanidade. Então, a humanidade vai se desenvolver muito, porque você vai acumulando conhecimento. Cada pessoa que morre, cada cristão que morre, cada pessoa que morre, algum tipo de conhecimento morre com ele. Algum tipo de conhecimento morre com ele. Alguma coisa que ele não teve oportunidade de passar para a humanidade, alguma inteligência que ele desenvolveu. Então, o homem hoje vive 60, 70 anos, ele morre, algum tipo de inteligência se perde. Quando o homem, durante o milênio, estiver vivendo 200, 300 anos, então ele vai acumular mais inteligência e a vida será melhor. E também o fato de, quando a Bíblia diz que Satanás ele é preso, está dizendo também que os demônios são presos. Então, Satanás e seus demônios são presos, significa que muita coisa que o homem faz hoje, muitas pessoas que poderiam estar aí desenvolvendo algum conhecimento, fazendo alguma coisa para Deus, infelizmente ele está aí caído na sarjeta, dominado por drogas. Outros estão dentro de celas, isolados, porque não podem viver em sociedade. Isso tudo durante o milênio vai diminuir. O pecado não vai acabar. O pecado não vai acabar. Não vai acabar. Tanto que a Bíblia diz que Jesus vai reger as nações com vara de ferro, dizendo que terão desobedientes. Então, o pecado não vai acabar, mas o homem ele vai melhorar muito a sua vida. Okay? O homem, falando em vida natural, o homem respeitar o outro homem, o homem respeitar a sociedade, não agir contra a sociedade. A Bíblia diz que nenhuma nação levantará a espada contra outra nação, ou seja, as nações não farão mais guerra como fazem hoje. Então, essa é a dispensação do milênio. Bom, então, eles, nesse sentido, eles serão privilegiados. Porque hoje, muitos cristãos, né, que às vezes se desviam, pessoas que começam a pregar heresias, okay? São coisas impulsionadas pelo demônio. Como a gente vê aqui no Rio de Janeiro, às vezes notícia de pessoas, principalmente no tráfico de drogas, que para punir alguém, eles queimam pessoas. Outros, eu já vi que para punir alguém, eles amarram de pé e mão, ainda falam, noticiário que teve, né? Joga de cabeça para baixo no bueiro para os ratos comerem as pessoas, né? Essas coisas não são humanas. Eu falo, isso não é humano, isso é operação de demônios. Não? Hoje o homem vive praticando mal por culpa da herança que ele recebeu dos nossos pais. Em pecado me concebeu minha mãe. Mas também muito impulsionado pela ação do demônio. Durante o milênio não vai haver essa ação do demônio. Então, dispensações, estudo das dispensações é isso. E, é claro, se reflete na operação do Espírito Santo na vida do homem. Então, na dispensação chamada milênio, Satanás estando preso, Deus vai estar lidando com o homem de maneira diferente. O comentário prossegue. Na dispensação que estamos vivendo, chamada de dispensação da graça e dispensação do Espírito Santo, Deus está tratando com o homem de uma maneira especial. Essa dispensação do Espírito Santo iniciou na cruz e findar-se-á no arrebatamento da igreja.
A operação do Espírito Santo com a igreja hoje é diferente da operação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Normalmente é usado um termo que o Espírito Santo ele era dado por porção. Não? É uma definição boa. Não era a plenitude do Espírito Santo. Então, pode usar o termo porção ou uma ação limitada do Espírito Santo. Depois que o Espírito Santo, melhor dizendo, depois que Jesus morreu na cruz e o seu sangue é derramado sobre nós e nos purifica dos nossos pecados, tá ok? E tira os pecados de nós, porque antes os pecados eram encobertos, então o Espírito Santo tratava com o homem de uma maneira. Mas agora o pecado é tirado. Quando você se arrepende, o seu pecado é tirado. Então o Espírito Santo pode agir em você de maneira diferente. A ousadia que nós vemos na história da igreja, os cristãos sendo ameaçados de morte e pessoas que iam para o lugar de morte pregando o evangelho. Tantos exemplos que nós conhecemos na história. Vamos citar um exemplo. Teve um grupo de anabatistas chamados Lollardos, discípulos de um homem chamado Walter Lollardo, né, que eram chamados de valdenses, anabatistas, viveram ali próximo do ano 1300 da era cristã. E viveram por muitos séculos depois. Esses eram títulos, né, que os historiadores católicos davam a eles. A história diz que eles traduziram a Bíblia para o inglês. Em especial, eles atuavam na Inglaterra, mas estavam em toda a Europa. Eles andavam por toda a Europa pregando o evangelho. E os inquisidores católicos andavam atrás deles, perseguindo e matando e queimando as Bíblias que eles haviam traduzido. No sentido natural, se você está sob risco de morte, você abandona o que você está fazendo, porque o homem, em primeiro lugar, ele pensa na sua sobrevivência, na vida. Na sua sobrevivência na vida. Depois ele pensa em outras coisas. Em primeiro lugar, a vida. Então, vocês estão matando, eu não vou mais nesse caminho, não faço mais isso. Pois bem, mas a atuação do Espírito Santo, para essa pregação do Evangelho, e nesse estado que o cristão está agora, esse poder, essa graça é diferente. O Espírito Santo atuava no Antigo Testamento, os homens tinham um pouco dessa graça, desse poder, dessa virtude, como Jesus Cristo prometeu, tá ok? Mas no Novo Testamento não existe dúvida, essa virtude é diferente, esse poder é diferente, ok? Pois bem, vou só completar esse ponto aqui, e nós já abrimos para os irmãos perguntarem. O comentário prossegue. É essencial que os crentes reconheçam a importância do Espírito Santo. Sem a presença do Espírito Santo nesse mundo, não haveria a criação, o universo, nem a raça humana. Por isso eu coloquei aí Gênesis capítulo 1, versículo 2. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E também Jó, capítulo 26, versículo 13. Pelo seu Espírito ornou os céus, a sua mão formou a serpente enroscadiça. Bom, aqui eu tenho que explicar a vocês o significado dessa serpente enroscadiça, tá bom? Como está no original. Esse termo que você tem aí nesse versículo, enroscadiça, é o termo hebraico bariash, que segundo o dicionário Strong significa fuga, seria melhor traduzido por fuga, a serpente fuga. Aqui está descrevendo o animal comum, porque o que é a fuga da serpente? A serpente,
ela simboliza também prudência. Se ela, por exemplo, ela vê uma ameaça como homem, ok? A fuga dela é muito veloz, ok? A fuga dela é muito veloz. Então, essa fuga da serpente para escapar de uma ameaça, você perseguir uma serpente é praticamente impossível, né? Ela tem as pernas curtinhas, mas você praticamente não vê as pernas dela, o mover dela, né? Mas a serpente ela é muito veloz. Então aqui seria melhor traduzido falando do animal normal, não está falando de Satanás. Isso é importante, porque você vai encontrar intérpretes que eu já vi aí na internet e em livros dizendo que o Espírito Santo criou Satanás. Não é isso que está sendo tratado. Aqui seria melhor traduzido, formou a serpente, né, que foge, porque esse é um exemplo de prudência. A serpente, quando ela está em perigo, a fuga dela é veloz, tá ok? Então, formou a serpente em fuga, a serpente que demonstra uma prudência em fugir, tá bom? Para você poder ver, separei, eu tenho aqui uma Bíblia que ela tem várias traduções. Eu estou vendo aqui a tradução chamada King James, que é uma das melhores traduções que nós temos. Ela traduz assim: o seu sopro, ou seja, o seu espírito aqui traduzido como sopro, clareou os céus, e sua mão traspassou a serpente fugitiva. Então veja que seria a melhor tradução. Assim também a Bíblia de Jerusalém traduz, né, a serpente fugitiva ou a serpente que foge. Bom, vamos dar uma pausa aqui.